Série A, Psiquiatria de Deus, episódio 26, Santificado seja o teu nome. Jesus ensina que a oração deve constar de 6 itens, e antes que o homem possa expressar qualquer um dos 5, ele deve dizer: santificado seja o teu nome. Ou seja, antes de pedir, antes de falar, antes de apresentar necessidades, existe algo que vem primeiro. Deus. Agora presta atenção nisso. Certa vez, Moisés estava no monte cuidando do rebanho. De repente, ele vê algo totalmente fora do normal. Um arbusto em chamas, mas que não se consumia. Ele se aproxima e então ouve uma voz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Isso revela algo profundo. Antes de Deus falar com o homem precisa reconhecer quem Deus é, precisa ter reverência, precisa entender que não está diante de algo comum, mas diante do santo. Hoje acontece o contrário. Muitas pessoas só oram quando estão em necessidade, quando não conseguem resolver, quando estão desesperadas. E então, a oração vira isso, um pedido centralizado nelas mesmas. Mas Jesus ensina: Deus vem primeiro. Santificar significa respeitar, reverenciar, honrar. Mas agora vem algo muito importante. Jesus não disse que nós devemos santificar o nome de Deus. Ele nos ensinou a pedir: santificado seja o teu nome. Por quê? Porque o homem não consegue por si só alcançar Deus. Não consegue elevar Deus. Não consegue santificá-lo. É Deus quem se revela. É Deus quem se manifesta. É Deus quem nos permite conhecê-lo. Agora pensa nisso. Se um pintor dissesse: vou subir ao céu para pintá-lo, nós riríamos, porque é impossível. Da mesma forma, o homem não pode alcançar Deus sem que Deus se revele. E aqui entra algo poderoso. A Bíblia é um livro de nomes, e cada nome revela caráter. O nome Jesus significa Deus salva. Por isso o anjo disse: ele salvará o seu povo dos pecados. Simão significava areia, mas depois se tornou Pedro, rocha. Ou seja, o nome revela transformação, revela identidade. E quando dizemos santificado seja o teu nome, estamos dizendo: Deus revela quem o Senhor é. Mostra a tua natureza. Agora vem algo profundo. Jó fez uma pergunta: poderás desvendar os mistérios de Deus? A resposta é não. O homem só conhece Deus na medida em que Deus se revela. E essa revelação acontece de algumas formas. Primeiro, na criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Quando você olha o mar, as montanhas, o céu, você está vendo a assinatura de Deus, mas o homem moderno tenta substituir isso, confia na própria capacidade, esquece do Criador e vive dizendo: eu fiz, eu conquistei, eu construí. Assim como aquele homem rico: meus celeiros, meus bens, meus frutos, sem perceber que tudo vem de Deus. Segundo Deus, se revela nas pessoas. Quando alguém te ajuda, quando alguém te levanta, quando alguém te perdoa, ali existe algo de Deus. Terceiro, em Cristo. A maior revelação de Deus. Quem vê Jesus vê o Pai. E existe ainda a voz interior, aquele toque, aquela direção que não dá para explicar. Mas você sente. Agora guarda isso. Quando Deus se revela, você muda. O pecado perde força, as distrações perdem valor, e você começa a ouvir, porque quem conhece Deus reconhece a voz de Deus. E é por isso que Jesus começa assim: santificado seja o teu nome. Porque sem isso não existe oração com poder, mas existe ainda algo mais profundo, uma forma de Deus se revelar que não tem explicação, não tem nome. Talvez possamos chamar de um sussurro, uma voz suave, um direcionamento, algo dentro de você que te faz saber:
é Deus. A Bíblia chama isso de um cicio tranquilo e suave. E algumas vezes, raras vezes, nós sentimos que Deus falou diretamente conosco. Agora guarda isso. Quando você conhece Deus, você não ora da mesma forma. Você não vive da mesma forma. Porque sua mente muda, seu coração muda, sua direção muda. E aquilo que antes te dominava perde força. Porque agora Deus ocupa o lugar principal. E é isso que Jesus quer ensinar. Santificado seja o teu nome. Não é só uma frase, é uma condição, é um estado, é uma preparação para entrar na presença de Deus. Agora pensa nisso. Quantas vezes você orou sem parar para reconhecer Deus? Quantas vezes você falou sem perceber com quem estava falando? A verdadeira oração começa com reverência, com consciência, com presença. E quando isso acontece, você não fala apenas palavras. Você entra na presença de Deus, e quando você entra na presença de Deus, tudo muda, porque Deus começa a se revelar. E quando Deus se revela, a vida é transformada. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque uma palavra pode transformar uma vida inteira. E talvez hoje essa palavra foi para você.